Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Bom dia para vocês. Bom dia. Vocês são da escola Esperança, né? Ó, então, você sabe o que vocês vieram fazer aqui? Não. Vocês até fizeram. Olhar os desenhos das crianças igual vocês, né? Do ensino fundamental também, né? Criança faz arte? Faz, né? Arteira, né? Malino? Né? Olha só, cada desenho lindo ali que as crianças fizeram, né? Vocês viram aqueles desenhos lá? Das casinhas, das flores, da cachoeira, não é? Vários desenhos lindos ali. Então, esse projeto chama Língua Visual. Ele fala de linguagem. O que é linguagem? Quando eu falo, eu estou falando, eu estou usando uma linguagem. Estou falando em português. Vocês estão me entendendo? Não estão me entendendo? Está entendendo, sim. Então, nós vamos falar de linguagem visual. Aquela linguagem que a gente tem uma informação através do olhar. Não é? Quando a gente olha esse desenho aqui, olha, a gente tem uma informação aqui, olha, que veio através da linguagem visual. Então, esse projeto chama Língua Visual. Esse projeto é realizado pelo Instituto Aviva, com o patrocínio da Valorec, a empresa Valorec que trabalha aqui na região. Falou comigo, leva esse projeto lá para mostrar para os alunos da Escola Esperança. E nós fizemos o projeto. É um projeto patrocinado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, nós vamos falar aqui de linguagem. Quando eu falo a frase, eu gosto de você, vocês me entenderam. Ali uma linguagem oral. Eu falei? Vocês ouviram. É uma linguagem oral. Se eu escrever, igual está escrito ali, também, né? É uma linguagem verbal, não é isso? Linguagem verbal. E aí, eu é sujeito, gosto, é o verbo, de você é objeto direto, vocês entenderam. Vocês estão sendo alfabetizados, já ouviram falar, entenderam? Não é isso? E quando eu uso a linguagem visual, aí não tem eu, não tem gosto, não tem de você, não tem verbo, não tem sujeito, não tem nada disso. Tem desenho, tem pintura, uma mão com uma flor, um olho, uma cabecinha, uma pessoa com um olhão grande aqui, a fotografia da criança. Isso é linguagem visual. Vocês estão vendo as coisas pelo olho. E na linguagem visual, nós utilizamos o que na linguagem visual? Nós utilizamos pontos, linhas, cores e o espaço pictórico. Os pontos com diferentes densidades, expressividades. As linhas, linha calma, linha nervosa, linha agitada, com diferentes temperamentos. Né? As cores, aí a gente combina as cores bonitas, as harmonias cromáticas. Então, essa criança aqui utilizou esses elementos da linguagem visual e fez o quê? Fez uma mensagem. O que ela está contando para a gente aqui? Uma árvore. Exatamente, uma árvore. Qual a cor da árvore? Verde. E tem uma frutinha. Maçã. Uma frutinha vermelha, que é um ponto. Ela fez a linha, fez as folhas, fez a ponta, fez cor. Ela usou os elementos da linguagem visual para mandar essa mensagem, e vocês entenderam. Então, essa é a linguagem visual. Assim, professoras, assim como o aluno está sendo alfabetizado numa linguagem verbal, necessário que ele seja também alfabetizado usando os elementos da linguagem visual. E isso não está acontecendo
ou então está acontecendo de uma forma bem precária. Por quê? Porque a escola recebe as orientações do Ministério da Educação, nos parâmetros curriculares, né? Parâmetros curriculares arte. E qual que é a orientação dos parâmetros curriculares? O ensino da história da arte dos adultos. Lá não tem uma criança, lá não tem um desenho de criança. É o ensino da arte daqueles adultos que são famosos. Então assim, a gente não pode tirar o direito da criança de expressar a sua própria narrativa. Ela falar daquilo que interessa a ela. E falar como? Sabendo utilizar as harmonias das cores, os pontos, as linhas. Compor uma imagem no espaço pictórico. Esse espaço pictórico, inclusive, é um elemento que é uma inovação que nós fazemos. Isso não está nos livros, só está nesse livro. Né? Esse livro, Arte da Infância, aborda essas questões conceituais, essa exclusão da criança do setor cultural, porque diz que não faz arte, e aborda as questões teóricas e práticas também. Esse livro foi impresso esse ano e distribuído para todas as escolas em Belo Horizonte, no ensino fundamental e a pré-escola também, nas creches. Esse trabalho bacana da criança, isso aí é arte, gente? Pois é, tem gente dizendo que criança não faz arte. Bom, gente, está acontecendo uma maldade. E qual que é a maldade? É essa. De falar que a criança não faz arte, ela faz a maneira dela, ela não está nos estilos de época, arte acadêmica, arte surrealista, impressionista, pontilhista, arte moderna, arte contemporânea. Ela não está fazendo isso, ela não está nesse mercado, ela não faz citações artísticas, igual os artistas fazem, igual a gente faz no trabalho acadêmico, que você faz citação de um autor, de um livro, etc. Ela faz a arte dela, do que interessa a ela. Né? E nós temos que respeitar esse direito da criança, né? De conviver e de fazer essa contribuição para a nossa cultura, essa contribuição para a gente enquanto adultos também. Professoras, o que acham? Acho que você tem toda a razão. E lá na creche as professoras podem falar aí que o nosso planejamento sempre tem arte livre, toda semana, né, meninas? A gente tem a releitura, porque está no planejamento que a gente já recebe, né? Do nacional e municipal, mas a gente tem a parte da arte livre, né? Geralmente sobre o tema trabalhado na sala de aula, né? Algo relevante que está vendo na sala. E as crianças têm esse espaço para fazer arte livre, né? Eu acho importante, que é ali que ela vai se expressar. A princípio, essa ideia de arte livre, porque muitas vezes se fala em arte livre, aí você dá papel e dá material para a criança e desenha qualquer coisa. E olha só, não existe jogo sem regra do jogo. Tem a regra do basquete, do vôlei, do futebol, das relações interpessoais. Então, assim, qual que é a regra do jogo para ela fazer esse jogo? Então, é necessário que ela conheça esses elementos. E aí, com liberdade, ela vai fazer a sua narrativa, mas usando esses recursos. Assim como você vai falar uma frase, conhecendo um dos recursos da linguagem oral. Né? Então, não ter esse equívoco de achar que arte livre, então entregar o material para a criança, né? Sem ela ter a alfabetização. Formas, né? Não só de... Né? A outra coisa é com relação à temática. Em geral, eu deixo a criança escolha o seu tema e fala daquilo que ela está achando importante falar. Situações da cultura local, etc. Mas é claro que a partir das conversas, das situações, você vai motivar. Esses temas que a gente usa aqui, casa, cachoeira, etc., eu não peço. Isso é coisa que eu identifiquei depois. E são temas recorrentes. Né? Eles se repetem ao longo. É uma casa, é uma flor, né? É uma cachoeira, coisas assim. Mas assim, não dou o tema. Por quê? Porque senão você cai numa condição, primeiro, que você restringe aquela criança de repente não quer falar daquilo, ela quer falar de uma outra coisa. E você pode também cair numa situação da mera ilustração. Às vezes você lê um texto e pede a criança para ilustrar aquele texto. Você está deixando de fazer uma arte que vai contar lá de dentro aquela coisa quase inenarrável, que vai botar ali no papel, na linguagem visual. E passa a fazer uma ilustração de um segundo, ela passa a ser uma coisa secundária que ilustra um outro texto.
que é um discurso que pode ser político, religioso, cultural, etc., mas ela cai na instância da ilustração. Outra coisa que a gente chama a atenção com relação à criatividade. Fazer uma diferença entre habilidade e criatividade. Segunda-feira, uma palestra conversando sobre essa situação, motivando a criança para ela fazer o desenho. Ninguém faz nada sem ter motivo. Nessa quarta, quinta, teoria e prática. Nós vamos desenhar sobre o corpo, sobre a linha. A linha é o rastro do nosso movimento, como que o nosso corpo movimenta no ombro, no cotovelo, no punho, no dedo. Quinta-feira, a criança faz um convite, né? Ela faz um convite e convida o quê? Papai, mamãe, vovô, bisavô, vai lá e sentar e desenhar junto com ela. E aí a criança que aprendeu durante a semana é a criança que vai ensinar para o papai. Muda o papel, eleva a autoestima dessa criança. E depois vai ter exposição, vai estar no site, ela vai filmar, ser filmada, vai falar, papai vai vir a exposição, mamãe, vai vir amigo. Então eu apresento um conjunto de atividades que vai motivar essa criança. Aí ela está falando, não, eu vou desenhar porque meu desenho vai ser exposto, porque papai e mamãe vai vir ver, porque vai sair no jornal, porque não sei o que, vai ser exposto lá no Centro Cultural Envio. Então esse conjunto de ações motiva. E o que acontece com a criatividade? Sobe o nível de criatividade, porque ela está motivada. Então a gente sugere que se trabalhe uma semana de arte na escola, aqui, né? Nós vamos ver isso no vídeo também. Ao invés de fazer uma aula de 50 minutos no meio de português e matemática. Nós vamos ver um vídeo agora dos meninos pintando. E depois vocês vão para a escola e aí vão pintar na escola. Vamos sim, vamos lá, você vai gostar. Ok? Vamos lá então? Projeto Língua Visual.